Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela a mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lerdes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, hoje eu estou paramentado de vermelho, porque nós celebramos a memória litúrgica de São Carlos Luanga e seus 21 companheiros, mártires da Uganda, mártires africanos, os primeiros mártires canonizados na Igreja Negra, na África Negra. Eles foram martirizados sob o reinado de um rei chamado Luanga em 1886. Foram canonizados pelo Papa, até então, Paulo VI, hoje São Paulo VI, durante o Concílio Vaticano II. Conta a história que este rei Luanga, perseguidor naquela época dos cristãos, fez uma grande convocação e disse àqueles que estavam ali presentes: aqueles que não quiserem rezar, passem para o lado onde se encontra o meu trono. Aqueles que querem rezar, passem para o outro lado, se aproximem do muro. Naquele tempo, rezar era sinônimo de ser cristão. Então, São Carlos Luanga não pensou 2 vezes e foi o primeiro a se aproximar do muro. Assim ele disse que queria rezar e que era cristão. Mal o rei sabia que ele e seus companheiros tinham passado a noite inteira em oração. Então o rei disse ao Carlos Luanga: olha, você tem certeza que quer rezar? Ele falou: tenho certeza sim, até a morte se preciso for. Em seguida foram seus companheiros em direção ao Carlos, próximo do muro. Então o rei ficou furioso, com muita raiva, e condenou todos à morte, ou seja, ao martírio. São Carlos Luanga morreu queimado, a começar pelos seus pés. Os seus outros companheiros, 21, foram mortos com lanças enfiadas em seus corpos. Outros foram afogados, outros morreram crucificados nas árvores. Então esses homens derramaram seu sangue por amor a Deus, por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, por amor à sua fé, a nossa fé. Não negaram a Cristo nem a fé. Então nesse dia vamos pedir a intercessão desses santos mártires africanos que
colocaram em prática como ninguém a primeira leitura de hoje, que foi tirada da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Nela nós encontramos São Paulo que encoraja, que dá uma palavra de ânimo, de coragem, de força ao seu querido filho espiritual Timóteo. Ele fala, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. É que eu chamo a atenção para essa última frase, fortificado pelo poder de Deus. Isso significa que eles eram fortes a partir da força de Deus, não uma força que brotava unicamente de cada um deles, mas era pela força de Deus. Isso é importante, minha gente. Por quê? Porque se a gente for olhar quanto que São Paulo sofreu, o quanto que São Timóteo sofreu, não foi brincadeira. O quanto que esses santos mártires sofreram não foi brincadeira. Para falar a verdade, eu acho que humanamente nenhuma pessoa conseguiria. Vamos nos colocar no lugar de São Paulo, que foi apedrejado, que passou por naufrágios, que recebeu tantas chibatadas e assim por diante. Vamos nos colocar no lugar desses mártires africanos. Já pensou? Um perseguidor fazer a pergunta para nós, ou propor: olha, se vocês quiserem rezar, vão para o lado do muro, mas sabendo que vocês vão morrer imediatamente. Mas se não quiserem rezar, passem para o meu lado, assim vocês não vão morrer. O que nós escolheríamos? Nos coloquemos no lugar desses santos mártires, tendo como contexto a sociedade de hoje, a humanidade de hoje, que cada vez mais quer salvaguardar a vida. A gente está nesse tempo agora de pandemia, então tem muitas pessoas que trazem até um excesso de medo, de ser contagiado, de pegar o vírus aí, porque vai proporcionar uma possível morte. Então faz de tudo para evitar o vírus, isso e aquilo. Isso até é lógico, é natural, faz parte do instinto do ser humano não querer morrer, salvaguardar a sua vida. Então, se a gente for olhar, o martírio vai contra até a natureza humana, porque quem quer morrer aqui? A gente faz até aquela pergunta: quem quer ir para o céu? Eu, quem quer morrer? Todo mundo de baixo, de mão abaixada, porque não quer morrer. De alguma forma é lógico, é natural, porque já existe em nós esse instinto de sobrevivência, de não querer morrer. Então a gente percebe que o martírio, de alguma forma, foge da lógica humana. Por isso que o Catecismo da Igreja Católica vai dizer que o martírio, acima de tudo, é um dom do Espírito Santo. É uma graça sobrenatural, uma força sobrenatural que parte de Deus. Porque para uma pessoa renunciar a si mesmo, contra a natureza de não querer morrer, mas de entregar a sua vida por amor à fé a Deus, somente uma graça sobrenatural. Porque humanamente nós queremos, guardar a nossa vida. Eu costumo até falar em algumas ocasiões, se Deus perguntasse para nós: olha, se você quiser morrer hoje, mas sabe, se você morrer hoje, eu te garanto o céu, você vai para o céu hoje, agora, se você morrer agora, hoje. Mas a segunda opção que eu dou para você é a seguinte: se você não quiser morrer, olha, você pode se aproximar do muro, você vai viver ainda nesse mundo há 2.000 anos, sem nenhum sofrimento, sem nenhuma dor. Olha, eu acho que muita gente escolheria viver nessa terra 2.000 anos ainda, sem sofrimento, sem dor, do que morrer hoje e ir para o céu. Porque nós estamos, como que super apegados a esta mentalidade, a coisa empírica desse mundo e tudo mais. Então a gente percebe que o martírio de fato é um dom sobrenatural. Então nesse dia vamos pedir a graça do Espírito Santo. Por mais que nós não derramemos o nosso sangue como os mártires africanos, mas vamos pedir a graça e a força de Deus para suportar o martírio branco, que é o sofrimento de cada dia, que é a dor de cada dia, que é a tribulação de cada dia. Assim como temos o pão nosso de cada dia, existe também aquela prova de cada dia, aquela dificuldade de cada dia. A gente passa por uma dificuldade hoje, amanhã já vem outra. A gente passa por uma tribulação hoje, depois de alguns dias já aparece outra. Ou seja, nós estamos nesse vale de lágrimas. E se nós não pedimos a força de Deus, nós não vamos permanecer de pé.
nós não vamos perseverar como São Paulo, como São Timóteo, porque a nossa força não parte de nós, porque no fundo, nós somos frágeis, limitados. Desculpa a palavra, nós somos fracos mesmo. Nós somos medrosos, mas a nossa força vem de Deus, vem do Espírito Santo, que nos dá a graça para suportar todas as provas diárias que nós enfrentamos na nossa vida. Então peçamos nesse dia a graça e a força do Espírito pela intercessão dos mártires africanos.